Vamos aqui à apresentação do trabalho prático da disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão. O grupo do trabalho sou eu, Leonardo, e o aluno Tiago Pagliari. Dadas as especificações do trabalho, nós optamos pela segunda opção, onde podemos fazer uma aplicação própria. Usamos uma base de dados própria coletada, nenhuma das disponibilizadas na disciplina, e programamos nossos próprios algoritmos. Vamos ao projeto. Todo o código do trabalho foi feito na linguagem Python dentro do Google Colaboratory. E vamos lá. Primeiramente, a coleta de dados e as importações, no caso, as importações básicas do Python que utilizamos, e a base de dados utilizada foi de preço de Bitcoin, dados históricos do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 29 de novembro de 2020. Os dados estão todos no site linkado no notebook. Extraímos um arquivo CSV desses dados e fizemos o upload do arquivo CSV para o Google Colab para trabalhar com ele. Ok. Temos as classes de predições que utilizamos, então média móvel, suavização exponencial simples, suavização exponencial com ajuste de tendência, suavização exponencial com ajuste de tendência e sazonalidade. Prosseguimos para carregar os dados, então carregamos os dados em um data frame, um pandas data frame, e realizamos um pré-processamento neles. Como dá para ver aqui os dados, temos diversas colunas, mas todas as únicas duas que precisamos são a data e o valor de fechamento, que é o valor que a gente visa prever. Ok, então o pré-processamento consistiu em remover todas as outras colunas não utilizadas e setar o dia, a data, como um index do nosso data frame. Claro, primeiramente organizar a data. Então, estava nesse formato aqui, arrumamos o formato para o formato de datetime e setamos como index. Não somente isso, como também originalmente os dados estavam indo de novembro até janeiro, então do último dia até o primeiro dia, trocamos isso e invertemos para ser do primeiro dia do ano de 2020 até o dia 29 de novembro de 2020. Aqui podemos ter uma pequena visualização dos dados usando a função Seasonal Decompose. Podemos ver os dados aqui plotados neste gráfico, a tendência dos dados, a sazonalidade e o ruído. Extremamente tem um ruído no período de março e abril. O que será que pode ter acontecido aqui? Nunca vamos descobrir. Bom, seguimos para as funções e os métodos de regressão, avaliação dos algoritmos, que foi utilizado o Mean Absolute Percentage Error para ser a nossa função de avaliação. E a nossa função avalia é a função que vai fazer uma previsão de um dia no futuro e depois calcular o erro de todas as previsões realizadas. As previsões são feitas da seguinte forma: a gente define uma janela de tamanho de previsões, ou seja, quantas previsões teremos para avaliar o algoritmo. No caso, usamos 120. E também temos a janela de dados que vão ser utilizados para fazer aquela previsão. Então, a partir desses últimos 120 dias do nosso conjunto de dados, a gente vai pegar do primeiro 90 dias atrás dele, usar esses dados desses 90 dias para prever o próximo. Dado isso, colocamos esse dado na nossa lista de previsões. Beleza, passamos para o próximo dia, pegamos os dados de 90 dias atrás, prevemos o próximo dia, e assim sucessivamente até termos as 120 previsões e, claro, os 120 valores reais para calcular o erro. Os algoritmos de previsão estão aqui, o de média móvel, onde usamos uma lista de meses, no caso são dias, da nossa série temporal. O algoritmo de suavização exponencial simples, em que o alfa usamos 10 valores diferentes no range de 1 até 9 valores diferentes, entre 0.1 e 0.9. E suavização exponencial com ajuste de tendência, a mesma coisa, os 9 valores de 0.1 até 0.9, tanto para o alfa quanto para o beta, com tendência e sazonalidade também, tanto para o alfa quanto para o beta quanto para o gama. E a lista de sazonalidade é uma lista de 10 até 76 com passo 15. Então, vamos primeiro 10, então 25, então 40 e assim vai. A avaliação dos algoritmos toda foi feita aqui. Executamos as previsões no valor de fechamento, na coluna valor de fechamento da nossa série temporal.
e organizamos das melhores previsões para as piores, mantendo também quais foram os parâmetros utilizados. Então, parâmetro de alfa, parâmetro de beta, gama, depende do que foi utilizado em cada algoritmo. Aqui podemos ver a coleta dos melhores parâmetros de cada algoritmo, que é a posição 0 da nossa lista de previsões. E aqui os piores, que estão na última posição. A gente adicionou as melhores previsões ao data frame. Então, pegamos todas as melhores previsões de cada algoritmo, colocamos no data frame na nossa série temporal, e a mesma coisa com as piores previsões. Ao final disso, o nosso data frame fica da seguinte forma: com todos os dados prévios já estavam aqui, então a data e o valor de fechamento, mas também as melhores previsões de média móvel, de suavização exponencial simples, coeficiente de tendência, sazonalidade, e as piores de cada um: média móvel, suavização exponencial simples, tendência, sazonalidade. Todas dispostas aqui no nosso data frame. Então, passamos para a plotagem dos gráficos, mostrando primeiramente as melhores previsões e o map de cada um mean absolute percentage error de cada um, que foi a função utilizada para a avaliação. Então, temos que o menor erro das melhores previsões de cada um foi da suavização exponencial simples, com map 1.87. Todos eles tiveram erros baixos, com o máximo sendo 2.08% da média móvel, e todos estão plotados aqui neste gráfico junto com o valor real. Não só isso, como também mostramos as piores previsões. Então, as piores previsões com o mapa de cada uma. Então, tivemos alguns erros bem altos, como o do média móvel, mas esse não foi o maior. A suavização exponencial com tendência e sazonalidade precisou de um gráfico só para ela, com escala logarítmica, para mostrar o erro. Porque foi um erro de 429.929%. Então, é um erro bem grandinho. Aqui também mostramos quais foram os melhores e os piores parâmetros de cada algoritmo. Então, os melhores da média móvel foram esses daqui, e esse que foi o map. Os melhores parâmetros do suavização exponencial com ajuste de tendência, suavização exponencial simples, tendência e sazonalidade, estão todos aqui. Então, beta, alfa, alfa, beta, gama e a sazonalidade. É a mesma coisa para os piores. Mas não somente isso, como para avaliar variação de qualquer moeda, e no caso criptomoeda, ganhar dinheiro não é só prever qual é o próximo valor. A gente tem que saber quando vamos comprar aquela moeda e quando vamos vender aquela moeda da nossa carteira. Então, aqui a gente vai verificar, simular investimentos baseado nas nossas previsões. Então, primeiro a gente define alguns dados. Então, por exemplo, sempre que a gente fez uma previsão de que o valor ia subir, a gente vai comprar. Sempre que a gente fez uma previsão que o valor ia cair, a gente vai vender. A gente vai começar com saldo para investir de $100 e a carteira já possui também $100 investidos em Bitcoin. E de acordo com a diferença da nossa previsão para o valor do dia atual, então, por exemplo, estamos no dia 2 de agosto, a gente vai prever o dia 3 de agosto e se ele subiu, a gente vai comprar. Se nossa previsão vai subir, a gente vai comprar. Se nossa previsão ele vai descer, a gente vai vender. Então, de acordo com a diferença desse valor, a gente vai delimitar quanto a gente vai comprar ou vender. Todos os dados estão aqui. Então, a gente vai realizar esse trade que a gente calculou e aplicar a partir do valor real do dia, do próximo dia. A gente vai ver quanto variou e aplicar essa variação na nossa carteira. Beleza? Vamos à simulação. Primeiro, o dicionário de valores aqui. Então, vamos definir que de um range até outro a gente vai vender ou comprar dado o valor. Aqui temos as funções do trade. Então, aqui calcula a variação, dado o valor inicial e o valor final. Então, do dia de ontem e do dia de hoje, qual foi a variação? É isso que essa função vai nos retornar. E temos a função de trade. A gente vai dar o nosso saldo, o valor que a gente tem investido, o valor que a gente vai investir ou tirar da nossa carteira, e a operação, se é compra ou se é venda. Ok? Dado isso, vamos à simulação dos investimentos. Pegamos o último valor como sendo o último dia
aliás, o último dia que nós não prevemos. Então, se a gente previu do dia 30 de agosto até dia 29 de novembro, então esse último dia vai ser o dia 29 de agosto, porque não temos previsões para ele. E é a partir dele que a gente vai começar. Então, executamos todo o processo explicado, a gente verifica, faz a previsão, verifica se vai ser uma compra, se vai ser uma venda, verificamos quanto a gente vai comprar ou vender, realizamos esse trade e depois vemos a variação. Ao final de todo esse processo, todos os 4 meses de previsões que temos os resultados dos investimentos. E a partir disso, temos que foram realizadas 48 compras e 72 vendas no total. O saldo disponível para investir, que inicialmente eram $100, passou a ser $174. Aparentemente o algoritmo fez algumas vendas ali no final. O saldo da carteira de Bitcoin, que começou em $100 também, terminou em $52,6. E o nosso montante final, talvez o dado mais importante aqui, foi de $226,53, começando com $200, terminando com 226. No período de 4 meses, temos um rendimento de 13% neste período de 4 meses. Então, é um rendimento bom. Se a gente fosse aplicar esses mesmos 200 em uma poupança rendendo ao ano como ela rende hoje em dia, mal teríamos 90 centavos nesses 4 meses. Então, $26, umas 29 vezes mais rendimento do que se fosse um rendimento básico de uma poupança. Todos os dados, todos os parâmetros que fomos utilizados, os gráficos que geramos aqui, e juntamente com todo o processo de pré-processamento e os algoritmos utilizados, estão no documento enviado junto ao vídeo e junto ao código do trabalho, mostrando todos os passos que realizamos neste trabalho. Muito obrigado.